Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que beleza! Desde já, aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Mais de 60 mil pessoas acompanharam a nossa jornada esportiva nos 3 canais simultâneos, né? O canal Wendel, meus amigos, canal 2A1 e o alternativo, meus amigos. Muito obrigado mesmo. Mais de 60 mil pessoas aí. Tivemos a média de mais de 2 mil também nos acompanhando. Muito obrigado, vamos para as nossas pautas. Coloca aí na tela, doutor Wendel. Tá aí na tela, meu amigão, pra gente arrebentar e jogar duro, como eu gosto de falar. Cadê? Aí, ó, o Flamengo deseja lateral do City, que também está na mira do Bahia. É o Ian Couto, lateral direito, que também está na mira do Flamengo. O Esquadrão de Aço também vê com bons olhos. Ele faz parte, ele pertence ao Grupo City. Está vinculado ao Manchester City. Ian atualmente defende o Girona, outro clube gerido pelo Grupo City. Por empréstimo, está na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Entretanto, há fatores que dificultarão a contratação do atleta, mas por parte do clube carioca. Um deles é a política de prioridade que o Bahia tem com os jogadores do Grupo City. Qualquer clube brasileiro que desejar um atleta do City precisará de um aval da diretoria tricolor do Bahia para proceder com a negociação. Caso o Bahia manifeste não ter interesse em negociar com o jogador, o Flamengo poderia avançar, além, é claro, da sinalização positiva do atleta. O Bahia também já teria demonstrado interesse em receber o atleta de 20 anos por empréstimo em algum momento, mas ainda não caminhou neste sentido. A informação está no portal Coluna do Fla e também no portal EC Bahia. O Ian Couto foi revelado pela equipe do Curitiba, jogou nas divisões de base também da seleção brasileira. Ele foi titular do Girona no período de 2020-2021, quando estava na segunda divisão espanhola. Depois ele foi cedido ao Braga de Portugal para a temporada 21-22, onde foi titular absoluto em um clube grande, inclusive, de Portugal, o Braga, né? Na atual temporada 22-23, ele defende novamente o Girona, dessa vez na primeira divisão da Espanha. Tem 18 jogos disputados, sendo 8 como titular. Tá aí a informação do nosso querido Ian Couto. A título de comparação, Kaique, Arthur Salles e Diego Rosa também jogaram em Portugal por empréstimo, mas não firmaram titularidade mesmo em clubes menores. Tá aí, o Ian Couto tem um currículo melhor do que o Kaique, do que o Diego Rosa e o Arthur Salles, embora, sinceramente, digo com sinceridade para os meus amigos, eu gosto do Arthur Salles, acho um jogador promissor, e o Diego Rosa está em uma fase de evolução. Eu criticava sempre, né? Mas já percebi que quando ele entra, ele está entrando com personalidade, está ficando confiante, acertando alguns passes de longa distância. Acredito que o Diego Rosa vai evoluir sim, esperamos que isso aconteça, claro, mas ele está, quando ele entra no segundo tempo, ele não compromete, entra bem no jogo, participativo, não se esconde, sempre pega na bola. Então, estou gostando sim do Diego Rosa no Sport Clube Bahia, mas infelizmente os resultados do Esquadrão na Série A do Campeonato Brasileiro não são resultados agradáveis, e aí gera esta dúvida com relação a esses jogadores que podem estar em evolução, mas ainda imperceptíveis por todos, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, jogador e arrebenta. Paiva cita ineficácia ofensiva, mas mantém o otimismo sobre o Esquadrão, sobre o Bahia. E vou abrir aspas aqui para o Paiva, que muitas vezes se mostra, claro, preocupado, evidente, né? Ninguém fica contente com derrota, mas ele se mostra esperançoso e muitas vezes até tranquilo com o futuro do Bahia. Abrindo aspas aqui para o Renato Paiva, ele diz o seguinte: os resultados são o que são em termos de eficácia. Já no outro jogo, o adversário não passou por cima de nós e nós dividimos o jogo com o Bragantino. Hoje criamos bastante. Não tivemos em Bragança a posse de bola que tivemos hoje. Corrigimos algumas coisas. Teve estreias de jogadores. Faz parte. Faltam muitas rodadas. As pessoas querem ganhar agora e eu também quero.
mas o trabalho é analisar os prós e os contras, falou Renato Paiva. Meu amigão, seguinte, sobre o jogo se desenhava desde antes do início da bola rolar, perigoso para o Bahia, né? Nós tivemos a informação que o Vitor Hugo gripado não iria para o jogo, que o Canu, por questões contratuais, não iria jogar, e o Tassiano também, por questões físicas, não iria para o jogo. Então, só em pensar nisso, são 3 jogadores que são titulares do Bahia, que se não fosse a gripe, esta situação de um desconforto muscular do Tassiano e também da questão contratual, eles estariam em campo. Quando foi colocado à disposição a informação do time que iria jogar, já não estava o Biel. O Renato Paiva até menciona que o Biel pegou uma gripe muito forte, que não conseguia nem andar direito, e o Vitor Hugo também. Mas, meu amigo, no campo, achei que o primeiro tempo do Bahia foi um primeiro tempo equilibrado com o Botafogo. O Bahia, inclusive, um pouquinho melhor. Mas existem falhas ainda que sacrificam demais o resultado do Bahia. E o Bahia sente muito, porque são falhas que estão gerando gols. Em 2 jogos, o Bahia tomou 2 gols, 4 gols no total. Então são falhas inadmissíveis, que poucas equipes, ao menos aquelas que planejam estar entre os 10, não vão falhar. Então, erros individuais, erros de falta de ajuste na marcação, o gol que o Ademir perdeu também no primeiro tempo poderia mudar a história do jogo, né? Então, são situações que você vê erros muito característicos de uma equipe que está ainda em um processo de formação, só que, meu amigão, essa formação do Bahia já está aí desde fevereiro, pô. E quando nós temos que aguardar? Até quando nós temos que aguardar o amadurecimento desta equipe? É aí que está. O Paiva acredita que vai demorar um pouco mais, porque a equipe teve uma mudança profunda, inclusive com estreias de jogadores. No entanto, o Campeonato Brasileiro não vai esperar, o torcedor não terá paciência necessária para essa equipe amadurecer. Então é urgente as correções, é urgente o triunfo do Bahia para tranquilizar a torcida e o próprio elenco, porque a questão emocional vem aí. O Bahia já está na zona de rebaixamento, né? Já está vendo alguns times avançarem com 6 pontos. Isso é péssimo para quem quer jogar uma competição e estar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Tem uma análise aqui que eu achei legal também, que é do pessoal do portal GE. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, a análise em revés para o Botafogo. Bahia tem novos erros defensivos e queda de ritmo na etapa final. Pronto. O equilíbrio do Bahia no primeiro tempo, no segundo tempo isso não aconteceu. O Botafogo jogou muito melhor. Indiscutivelmente o Botafogo no segundo tempo jogou melhor. E os nossos comentaristas da nossa jornada esportiva já sinalizavam, ó, o Bahia está num risco grande. O jogo 1-1 ainda. Estava claro que o Botafogo controlava o jogo com passes e uma hora ia dar o bote. Aconteceu uma jogada muito parecida com o primeiro gol. Claro que no primeiro foi uma falha do Chaves inicialmente, mas falta aproximação. Em um jogo que você tem um adversário que gosta da tabela, que gosta do 1-2 e finalizar, você tem que aproximar mais a marcação. Não pode deixar o jogador driblar, avançar, chamar o centroavante na tabela e nada acontecer. Então, falhas que estão comprometendo demais o jogo. O Renato Paiva pode falar, o jogo foi equilibrado, os números do Bahia foram melhores, mas os erros do Bahia são cruciais e está sendo imperdoável. O resultado mostra claramente isso. O Thiago Lemos, do portal GE, ele traz a seguinte análise, ó. O sistema 352/343 trouxe equilíbrio contra adversários mais frágeis, mas será suficiente no decorrer do Brasileirão? Por enquanto, estes não parece ser o problema. O Bahia perdeu os 2 primeiros jogos por falhas individuais e por uma certa passividade das linhas defensivas. Ambiente perfeito para as tabelas adversárias. Ajustes precisam ser feitos o quanto antes, porque a zona de rebaixamento já é uma preocupação e já é uma realidade. O Bahia está na zona de rebaixamento, é uma realidade. O Thiago Lemos, quando ele diz Bahia perdeu os 2 primeiros jogos por falhas individuais, 1, Bragantino. E por certa passividade das linhas defensivas, 2. Erros cruciais. E o Bahia provavelmente terá mais erros. Um problema que aconteceu demais no início da temporada.
o Bahia errava, corrigia, apresentava novos erros. Corrigia aquele erro, apresentava outros. O Bahia não evoluiu. A partir do momento que o Bahia evolui com o sistema tático modificado, o Bahia começa a evoluir. Mas me parece que estabiliza. Agora, esta estabilidade é uma situação que vai cair ou vai crescer? É aí que está. No pensamento do Paiva, estável, crescimento. É isso que nós vamos ter que acompanhar agora no decorrer do campeonato. Menos erro, o Bahia tem que estar afiado para não acontecer. É impossível o Bahia não errar, mas os erros são cruciais. Quando o nosso querido Thiago fala certa passividade das linhas defensivas, é aproximação. Não pode ficar observando o jogador trocar passes. E isso aconteceu também com o Bragantino e eu tinha sinalizado. O Bahia não faz uma marcação muito próxima, não faz uma marcação na bola, marca pela intermediária esperando o sistema ofensivo da equipe adversária avançar um pouco mais para dar o combate, tarde demais. Aí já levantou bola na área, aí já teve a triangulação, aí já teve a tabela, quebrou o Bahia. Ou se ajusta a marcação para marcar um pouco mais próximo e não deixar a equipe confortável, ou a Série A não vai perdoar. É o que nosso querido Ronexon falou, o que nosso querido Rodrigo falou. Série A tem mais qualidade, então o jogador finaliza melhor, o jogador tem um passe melhor, o jogador tem um drible melhor. Então, não é uma Série B, não é um Campeonato Baiano, não é uma Copa do Nordeste. O índice de assertividade da Série A é muito maior pela qualidade dos seus jogadores. E outro detalhe que chama muita atenção, o Bahia ficou uma semana trabalhando sem nenhum jogo e a equipe do Renato Paiva sentiu fisicamente no segundo tempo e a equipe do Botafogo, que jogou na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, jogou no mesmo nível ou até maior no nível físico do que o Bahia. Então, o Renato Paiva precisa se explicar, porque ele sempre falava que era o excesso de jogos, mas o Bahia teve um tempo para treinar e não aconteceu o triunfo. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque num vídeo passado eu falei, uma coisa é você chegar contra o Bragantino e dizer que é uma equipe amadurecida. E agora com a equipe do Botafogo? E agora, qual é a questão? Renato Paiva tem que tomar muito cuidado com essas, não desculpas, mas o que ele diz com relação ao Bahia, quando o Bahia não está pronto, não está amadurecido, não está preparado. Outras equipes também fizeram mudanças, outras equipes também fizeram contratações. O Bahia precisa dar a resposta no campo e vencer, e não somente no discurso de uma situação que vai acontecer no futuro, que nós não sabemos quando de fato o Bahia será uma equipe mais competitiva. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, incertezas existem, mas nós temos agora que torcer para que no jogo contra o Vasco da Gama não passamos por um novo vexame. Jogo dificílimo, o Bahia chega numa situação já emocionalmente muito ruim, mesmo que vença o Volta Redonda, mas vai chegar numa situação muito ruim. Não vai ser fácil encarar o motivado Vasco da Gama, sabendo que está fazendo um bom campeonato, deixar o Bahia vencer. Não acredito nisso. Então, sinceramente, infelizmente, vou dizer para vocês, Vasco da Gama favorito para vencer o Bahia, só se acontecer uma reviravolta mesmo geral assim, para tirar este resultado que está muito mais próximo do Vasco da Gama, beleza? Somente as surpresas que são inerentes ao futebol. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Jogador arrebenta no like e faz o seguinte, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Muito obrigado, teremos mais conteúdos no decorrer do dia. Valeu!